Mas eu falei até aqui da primeira e da segunda tópica freudiana. Mas o Freud, na primeira tópica, desculpe, eu falei aqui da primeira tópica freudiana, da segunda tópica também, mas o Freud ele cria uma terceira tópica, ou um terceiro ponto, que, no final da vida, ele reformula o conceito de libido para criar dois conceitos. O primeiro conceito é o eros, que seria o princípio do prazer, que seria o princípio da vida, o princípio vital da existência, que seria correspondente à libido. Então, o que nos mantém vivos? O princípio do eros, ou a energia correspondente ao eros. Eu não quero criticar o Freud, não é? Esse termo foi substituído por vitalidade na psicossomática. Mas aqui eu tenho que falar isso. Por quê? Ele queria usar termos dele para deixar um legado, para ser lembrado, mas ele está falando de vitalidade. O que nos mantém vivos é a vitalidade, não é outra coisa. Mas em oposição à vitalidade ou ao princípio do eros, o Freud desenvolveu o oposto, que é o thanatos. O thanatos é o princípio da morte. Thanatos é morte, tanatologia é o estudo da morte e o thanatos é o princípio da morte. Então, veja bem, se você tem de um lado o eros, que é o princípio da vida, na mesma psique, você tem o thanatos, que é o princípio da morte. E aí Freud vai dizer, o eros e o thanatos estabelece um conflito constante. E enquanto pode suportar, o eros vence o thanatos. Mas ao longo da existência, o thanatos vence o eros. E ele está certo. Porque por mais saudável que sejamos, por mais vitais e vitalizados que sejamos, o que nos espera no fim de tudo é a morte. Mas ele diz também que quando o processo de desenvolvimento humano natural é interrompido, ou por um acidente, ou por uma doença, ou por um trauma, o que ocorre? É como se o eros perdesse força e o thanatos ganhasse força. E aí se instala em nós o que o Freud vai chamar de princípio da morte. O que é o princípio da morte? É quando, e isso pode ocorrer em qualquer idade. Qualquer idade. À medida que o tempo vai passando, a gente não sabe por quê, mas eu frequentei durante 5 anos o Hospital de Referência do Câncer, AC Camargo, e eu observei tudo ali, eu frequentei ali como alguém que estava indo lá acompanhar alguém, né? Graças a Deus não foi comigo, mas como eu sou um pesquisador, eu ficava observando tudo. O número de crianças com câncer é cada vez maior. E eu tenho uma amiga que trabalha com a clínica da oncologia do câncer e da dor de crianças, que ela conta uma história que, para mim, é paradigmática do que eu estou falando, e, de repente, está lá uma criança com câncer, a família lutando pela criança com câncer, os médicos lutando pela criança com câncer, e essa psicóloga, a doutora Patrícia Pazinato, que é aqui da Uniaberta, uma grande psicóloga, tem 3 doutorados, na verdade, né? Ela disse que, em um momento, a criança falou para estava a mãe, a psicóloga e a criança, não suportando mais o tratamento, falou para a doutora Patrícia, eu quero ficar sozinha com você.
E aí pediu para a mãe sair, e a Patrícia ficou, uma criança de 6 anos de idade, e a criança vai e fala assim: doutora, fala para a mamãe que eu quero partir. Eu não quero ficar aqui e eu não suporto mais tudo isso. E a Patrícia chama a mãe e diz: olha, seu filho quer lhe contar algo, e a criança fala, e daquela noite para o dia seguinte a criança partiu, porque a mãe começou a chorar e falou: filho, se é isso que você quer, a sua mãe permite. Este quadro, por si só, ele valida a teoria freudiana do Thanatos, não é? De que, em algum momento, é possível que a vida supere, ou a morte supere o princípio da vida e se instale em nós o processo de morte. Vou recapitular o que eu falei na primeira aula, que eu tenho certeza que eu falei. Você vê exatamente isso nos transplantados, com todo respeito aos que transplantam e aos que precisam ser transplantados. Por quê? Porque em algum momento do transplante, em alguns, não é na maioria, o corpo rejeita e não há razão nenhuma e nem há como reverter aquilo, nem com os principais, os melhores né? Os imunológicos, não tem como. Imunossupressores, não tem como resolver, porque não é o órgão que está morrendo, é a pessoa que está morrendo. O responsável por essa teoria é Freud também. E aí eu volto aqui e pergunto se vocês têm alguma pergunta. Professor, o princípio da morte também poderia ser algum sofrimento que a gente não controle, tipo, por exemplo, a morte de alguma pessoa parente? Sim. Quando alguém morre, Rafaela, esse princípio invade a família toda, né? Os antropólogos dizem que todos os rituais fúnebres existem desde os tempos imemoriais, e esses rituais eles existem para tentar organizar a vida dos vivos. E faz todo sentido. E o ritual não tem nada a ver mais com o morto, não é? Ele não está mais lá. Então, quando alguém morre, e quando morre com as pessoas, tem a ver com as pessoas, Mário. E quando a pessoa morre de repente, não é? Como ocorreu com amigos e até parentes nossos durante a pandemia, ou ocorre, por exemplo, de alguém morrer num acidente, num assalto, o impacto daquilo é muito grande sobre a psique de quem está convivendo com quem morreu, porque é inesperado. E quando são pessoas muito próximas, por exemplo, eu vou citar um aqui, que é muito famoso, eu vou citar 2 casos aqui muito famosos, um muito famoso e outro da referência para vocês verem. O caso famoso foi do Carlos Drummond de Andrade. No final da vida, descobriu-se que a musa do Carlos Drummond de Andrade não era nem a mulher, nenhuma amante, nenhuma mulher que ele admirava, era a filha dele, a única filha dele. Ele só teve uma filha, ele escreveu as poesias para a filha, e a filha morre numa semana seguinte ele morre. Tem muitos casos assim, né? Professor, Ah, desculpa interromper, já que o tema é morte, eu não sei se vai caber nessa situação, mas é uma curiosidade que eu tenho. Quando aparece pessoas que já morreram nos nossos sonhos, que é comum aparecer. se você observar, esses sonhos têm uma função compensatória, reparatória. As pessoas aparecem
frequentemente, é como se, durante aquele estado do sonho, é como se você tivesse a sensação que ela está viva, que coisas não foram interrompidas, que o processo da vida continua. E as pessoas interpretam a partir do seu referencial religioso, que eu respeito, não é? Alguns vão dizer, não, ela apareceu para dizer que está bem. Na verdade, é a psique dizendo para o sujeito que sonhou e, embora alguém tenha morrido, ele precisa continuar bem. Isso aí porque é referente a mim mesmo. Eu já sonhei com todos os meus amigos, parentes, pai, mãe. Sim, e o ideal é você anotar isso para ver o que ocorre nesses sonhos. Em geral, nesses sonhos, pode ser que eu esteja errado no seu caso, porque cada caso é um caso, né? Na psicologia, sim. Mas, em geral, nesses sonhos, a gente fecha processos históricos, situações, ou vê o outro bem. É uma tentativa de se manter em contato com quem já partiu da psique. Se a gente colocar, para mim, se a gente colocar o conteúdo, essa explicação. Mas se a gente colocar o conteúdo teológico, com respeito a todos vocês, muda de figura. Mas aqui eu trabalho com psicologia, não é? Então é como se a mente precisasse fechar processos ou abrir processos em relação aos que partiram. Oi? Obrigado, professor. Faz sentido para você essa explicação? Faz, né? Tá. Obrigado, professor. Obrigado. Tranquilo, fala. Boa noite. José Maria Cavalcante, fala, meu amigo. Boa noite. Professor, o senhor falou sobre a menina de 6 anos, que a psicóloga chegou lá e tal, ela ficou convencida do desejo da criança, depois falou com os pais, e os pais concordaram. E o que o senhor acha? Eu fiz um trabalho exatamente sobre isso, e existem nos 4 cantos do mundo a proibição de deixar as pessoas escolher quando quer morrer naturalmente. Tá. Eu concordo com você, mas no caso lá, não foi nenhum processo, a família não interviu para ela morrer, ela queria... foi bom você falar, porque eu não esclareci. Eu tenho uma aliança pela vida. Ali, assim, a criança queria permissão moral para morrer, não era para fazer... Eles não interromperam o tratamento, não interferiram, não chamaram o médico, não falaram nada. A criança queria autorização dos pais para morrer. Professor, mas eu quero dizer o seguinte, essa criança, ela estava entubada, talvez com um monte de tal, e tem muitas pessoas nos 4 cantos do mundo na situação dessa garota, dessa criança. Sim. Tem muitos. E que os parentes continuam lá. Por exemplo, lá mantendo aquela condição daquele corpo vegetando ali, mas não tira os aparelhos, não tem... Quer dizer, eu acho isso terrível. Eu penso, por exemplo, já se tentou, né, já aprovar leis no Brasil, pelo menos na Holanda, em vários países tem, autorização para tirar os aparelhos, a família chega lá e tal, para não ser considerado. Sim, no próximo semestre... Uma omissão do hospital, que a família quer manter, e a morte está se sobrepondo, está se prolongando ali, uma contenda entre morte e vida, e aquela pessoa sofrendo. O que eu quero perguntar não seria interessante uma lei que deixasse bem claro isso, se é que lei funciona no Brasil? Eu acho que tem um aspecto, eu não vou fugir da sua questão, mas ela é bem complexa. Vocês vão ter uma cadeira sobre a morte e o morrer. Quem vai dar essa cadeira no semestre que vem é uma das maiores autoridades brasileiras em suicídio, que é o Reis. O Reis é major do Corpo de Bombeiro e também
formado em psicanálise, psicologia e bioética. E ele é aqui do corpo docente da Universidade Aberta, meu amigo pessoal há mais de 20 anos, e com alto índice de sucesso. Então, ele trabalha muito essas questões da morte assistida, da tanatologia e tal. O que eu diria, pelo menos para a gente pensar, é que quando o sujeito, e aí eu falo aqui dentro da reflexão e da pergunta que você me fez, não me queiram mal, mas quando o sujeito é pobre, o hospital apressa esse processo. Desliga os aparelhos, corta a medicação, quando não faz o que fizeram aí em alguns lugares durante a pandemia, não é? Apressar a morte para liberar a UTI. Isso é fato público. Mas quando é muito rico ou tem recursos, o hospital mantém o sujeito vivo para consumir os recursos da família. Na verdade, não é vivo no sentido vivo nem teológico, é vegetando, porque você tem pessoas com morte cerebral mantidas por aparelhos, o coração funcionando e respirando por aparelhos, mas tecnicamente o cérebro não funciona mais. Agora, quando você faz essa pergunta, ela é muito profunda e muito séria, mas ela é do campo da bioética, não é? E aí nós vivemos num mundo que não tem. Eu vou contar um caso aqui, que foi, os casos mais dramáticos terminam no consultório da gente, né? Você sabe disso, termina no consultório da gente. Então, eu tenho uma pessoa que eu acompanhei durante muitos anos, uma grande empresária, e o pai dela passou por todo esse processo, né? Até chegar na morte cerebral, e aí ela percebeu que os hospitais não encerravam o processo por causa do dinheiro. Ela é herdeira de uma grande fortuna. E aí os médicos, quando ela foi falar para o médico, conversar com ele, se aquilo era correto, tal, ele falou assim, a decisão é sua, você é filha. Se eu tirar os aparelhos e ele morrer, você é responsável. Imagina, né? Aí ela trouxe isso para mim, eu falei para ela, pede uma reunião com o chefe da equipe e fala para ele, olhando dentro dos olhos, cumpra a ética médica nessas circunstâncias. O que o médico faria? Ele tiraria os aparelhos, né? Claro. Ele tirou os aparelhos. E ele falou para ela, a senhora está certa, seu pai já não está mais vivo, mas é porque... Aí já dá aquelas explicações, tal, e livrou ela da culpa. Mas eles transferem a culpa e ainda manipula a família. Agora, tem um caso... Professor, Oi. Aconteceu com meu pai. Então. Meu pai estava já sem vida praticamente, e eu chamei a equipe médica e perguntei, o chefe da equipe, meu pai tem alguma perspectiva de vida durante esse tratamento? Porque que eu estou vendo aí, ele não tem pressão, não tem... Tá tudo através de remédios, tudo potencializado por remédio. Aí ele falou assim, aí o chefe da equipe, com a equipe, falou assim, ele não tem nenhuma perspectiva de vida. Aí eu falei, por que está ligado? Porque a família tem que falar para desligar. Aí eu falei, então tá bem, então desliga isso aí. Vamos lá, e desligou. Quando foi à noite, meu pai faleceu. E logo eu sonhei com meu pai, logo uns dias depois. Uhum. Né? Sim, faz todo eu acho sentido. Isso uma questão muito forte. Eu fiz um trabalho sobre isso e eu penso que é uma questão muito grave para o ser humano, uma questão ética que vem com a gente, quer dizer, por dinheiro. Quer dizer, os caras eles fazem isso exatamente para ganhar dinheiro. É um absurdo. Olha, no meu grupo de pesquisa tem um grande psiquiatra que fez mestrado comigo, modéstia à parte. É só entrar no currículo dele lá, você vai encontrar meu nome como orientador dele, que é o Pécio Ribeiro Gomes de Deus. Nos artigos, lá no conteúdo da Uniaberta, que tem lá dezenas de artigos, tem um artigo do Pécio sobre
tanatologia, morte assistida e etc., que vale a pena ler. Vale a pena ler. Ele é uma autoridade, tem 40 anos de psiquiatria aqui em São Paulo, atende aqui em Moema, e ele escreveu um texto até a meu pedido, porque os alunos sempre trazem essa questão e esse problema, né? Agora, é um problema ético, com toda certeza. Obrigado, professor. Muito obrigado. Nada. Assim, a minha mulher está lembrando aqui que minha mulher é um desses casos que a medicina e a psicologia e a teologia têm que estudar. Porque ela teve um câncer generalizado, com metástases no baço, no fígado e na medula, localizado entre o mediastino e o pulmão, com 12 centímetros por 8. E ele dobrava de tamanho a cada 30 dias. Quando a gente descobriu, estava 6 por 3, 6 por 4. 30 dias depois, estava 12 por 8. E ela teve, durante o processo, 3 embolias cardíacas, uma embolia pulmonar, infecção hospitalar e choque de sepsemia. E aí, neste momento, tem uma atitude dela e uma dos médicos. A dela foi dela chegar e dizer para mim, que foi assim um dos dias mais terríveis da minha vida, que ela falou para mim assim: quando eu morrer, eu quero ser cremada e quero que você jogue as cinzas na Baía de Guanabara, porque eu fui muito feliz no Rio de Janeiro. Eu não sabia o que falar, o que fazer com aquilo, porque imagina, é uma situação dramática, não é? Foi no auge da sepsemia. Aí eu falei para ela, eu pensei, o que eu vou dizer para ela? Neste momento, me veio a ideia de que, às vezes, os processos ainda não terminaram. E aí eu falei para ela, fechado, desde que, se eu morrer, você joga a minha cinza lá na Praia de Iracema, onde eu comecei minha vida, em Fortaleza. E ela falou fechado e apertou minha mão. E aí, em seguida, o médico veio, o chefe da equipe, e falou: doutor, nestes casos, na frente dela, porque eles tratam as pessoas como objeto, nestes casos, o mais certo é levar para casa, instalar uma enfermaria em casa e chamar a família, porque ela precisa conviver esses últimos dias com a família. E aí eu perguntei para ele quanto tempo ela tem, qual a possibilidade dela sobreviver. Falou 15%. Eu falei, doutor, se eu tivesse um investimento naquela época no Brasil, em 2016, que me pagasse 15%, eu consideraria, por ano, um grande investimento. Então, você está me dando um número muito alto. Eu acho que ainda é cedo para ela ir para casa. E, curiosamente, depois dessa conversa comigo, com ela, né, ele falou assim, olha, a gente tem um último procedimento para fazer, que se você autorizar, a gente faz, que é de alto risco, que é lavar os pulmões dela com antibiótico. Vai para a UTI, a gente lava lá. Salvou a vida dela. Ela é uma pessoa cheia de saúde. Se você vê a minha mulher aqui em algum lugar, você não acredita que ela passou por tudo isso. Então, ao mesmo tempo, como eu falei, que eles prolongam a vida de alguns, eles querem encurtar de outros. Porque não chega nem ao final do processo, já quer mandar para casa para morrer. Esse é fato, não é? Então, eu penso que, para encerrar a aula de hoje, que o Thanatos do Freud está em alta na humanidade, né? Por meio da pandemia, por meio das guerras, por meio de tudo que a gente está vivendo hoje, não é? Eu acho que está em evidência isso. Alguma pergunta, gente? Ficou claro para vocês o que eu tentei explicar hoje da base teórica da psicanálise para entender a psicossomática? Muito bom. Bom, muito bom. Eu tenho uma relação aos sonhos com as pessoas que já se foram. Então, assim, na maioria dos casos, o desfecho vai ser um desfecho favorável para uma espécie de compensação.
a probabilidade da gente ter um sonho trágico com essas pessoas é quase zero. Seria isso? Ou não? Eu nunca ouvi alguém dizendo que sonhou que tinha encontrado alguém no inferno. Invariavelmente ele está muito bem. Gente, uma boa noite para vocês.